que não votaram, entendeu? Na Dilma Rousseff. Desse projeto populista, entendeu? De assistencialista de Dilma. E aí, Guaral, o que você concorda e o que você discorda da avaliação do Babad com relação ao que se passou no processo eleitoral e a sua expectativa com relação ao futuro governo Dilma Rousseff? Olha, Cláudio, eu vi e percebi dos momentos mais fracos em termos de campanha presidencial. Eu acho que de todos os lados, poucas propostas de fato diferentes, né? Era um jogo quase que de cartas marcadas, dessa bipolarização que estão, de certa forma, nos enfiando goela abaixo, né? Então, dessas forças coadunadas ali do PSDB, DEM e adjacências, com o PT, com o fiel da balança, que é o PMDB, em termos de força, que diminuiu um pouco nessa eleição, né? E uma novidade, assim, até, né, puxando sardinha para a brasa do PV, foi de fato a Marina, que é um fator a ser considerado. A gente até refletia que se talvez tivesse mais uns 10 dias, ela poderia, dentro dessa ideia de uma onda verde, que é uma onda de insatisfação ao modelo de uma forma geral, como ele está estabelecido, né, ela poderia ter chegado e ser essa alternativa. Acho que é uma alternativa para 2014. O jogo vai começar a se realinhar agora, mas eu acho que já é uma possibilidade, um nome a ser, né, relevado para 2014. Acho que é um governo de continuidade. Acredito que a Dilma veio até me surpreendendo a partir do segundo turno. Eu acho que descer do salto alto foi importante, né, para se tocar, né, que realmente tem que dar um passo adiante. Mas a gente vê essa questão do lulismo, né, um conceito meio que cunhado. O populismo, lulismo, sempre é algo meio pejorativo quando se coloca, mas é um fenômeno a ser estudado. Já tem algumas publicações sobre isso, porque, de fato, a gente tem um povo que ainda espera nessa tendência messianista, né? Então, o Lula, de certa forma, ele pela facilidade do discurso, né, essa coisa popular. Hoje, até só uma janela rapidinho, hoje ele falou uma coisa que até me assustou. Ele até falou assim, não, nós já estamos a 120 por hora e a Dilma vai ajeitar para, de repente, andar a 140, 150. Falei, olha o politicamente incorreto. Se nossa lei de trânsito fala no máximo 80, 100 nas estradas, andar 150, eu fico até preocupado se isso pode capotar lá na frente, né? Mas é algo que a gente tem que considerar, esse fenômeno Lula, e ver o quanto a Dilma vai poder aí, né? Gostei muito do discurso dela, porque eu acho que ela fez uma carta de intenções. Se ela conseguir seguir metade ali, eu acho que já vai ser um avanço, né? Preliminarmente, né? E você, Totonho? Bem, eu votei também no primeiro turno em Ivan Pinheiro, 21. E no segundo turno, eu optei pela Dilma. Optei pela Dilma em cima de algumas coisas. Sob o ponto de vista emocional, eu votei quando comecei a ver na internet e uma parte da campanha do Serra na televisão, uma campanha tipicamente nazifascista, neofascista, com acusações difamatórias, caluniosas em relação a Dilma, terríveis. E eu comecei a ver que tipo de forças, afinal de contas, estavam apoiando o Serra, e Serra optar por aquele tipo de campanha, que é um tipo de campanha que foi usada contra Getúlio Vargas, foi usada contra João Goulart, foi usada contra Brizola, foi usada contra o próprio Lula, e o Serra encampar esse tipo de coisa é terrível. Segundo ponto, que se você olhar o chamado recorte político do eleitorado de Serra, você vai ver que é quase que uma reprise daquelas forças conservadoras, que eu diria que é uma reprise da velha UDN que apoiou Serra. É claro que em história não existe esse repeteco, mas um perfil muito parecido com todas aquelas forças políticas que sempre se colocaram contra o avanço, contra o progresso, contra o desenvolvimento do Brasil. Além de tudo,
Serra representa fundamentalmente a burguesia paulista, que não tem um projeto de nação, não tem um projeto para o Brasil, mas única e exclusivamente como a burguesia paulista vai se manter como elite e dominar o país. Então, já que você fez essa colocação, eu queria exatamente incluir esse ingrediente para a avaliação de vocês. A Dilma também, durante o processo eleitoral, se cercou de segmentos conservadores, de pessoas que, inclusive, eram consideradas pelo PT como um atraso, como Sarney, Barbalho, Renan, Collor. Então, a crítica vai para o Serra, realmente, mas também vai para o lado do PT. Queria que você avaliasse e depois deixasse os outros então companheiros. deixa eu colocar aqui. Uma coisa são as alianças políticas que o grupo de Lula e de Dilma fizeram para ganhar essa eleição. Isso é uma coisa. Setores extremamente conservadores e ninguém discute isso, tanto que o PP ficou com Dilma. O que eu estou discutindo é o modelo de campanha, o discurso. O que a campanha de Serra trouxe para o cenário político foi um tipo de campanha deletério, um tipo de campanha nazifascista, com base em calúnia, difamação, ataques pessoais no sentido pior da palavra. Componente religioso. Né? Trouxe essa questão do componente religioso para discussão muito mal feita, a questão do aborto também colocada de maneira péssima, tá? Aquela frase da mulher do Serra dizendo que Dilma tinha matado, prega a matança de criancinhas, a morte de criancinhas. Aquilo beirou a infantilidade, né, Totó? Não, eu não diria que isso não é numa campanha eleitoral. A mulher do candidato a presidente da República, professora universitária da USP, não tem o direito de dar uma declaração dessa. Então, não é que o grupo de Dilma não tenha setores conservadores, não. Mas eu acredito que a campanha do Serra foi uma campanha extremamente virulenta, principalmente quando viu que a situação estava ruim, e apostou em qualquer coisa para poder ganhar. Guaral, como avançar, então, dada também, como o Totonho falou, a essas alianças conservadoras com a Dilma, e também tendo em vista que o modelo econômico, todo aquele método macroeconômico foram mantidos pelo PT, né, que vieram do governo Fernando Henrique. Como avançar, né, falando, né, de forma progressiva? É a dificuldade, eu acho, que a gente tem que os governos estão tendo, né, na questão da governabilidade. Né? Governar com uma chapa puro sangue hoje é praticamente impossível, né? Num país que precisa, e eu achei interessante ela ter colocado um compromisso com a questão da reforma partidária. Eu acho que isso é um tema importantíssimo para a gente estar pensando, porque eu, particularmente, acho que essa pluralidade enorme, né, beira quase uma promiscuidade da quantidade de partidos, sem ideologia, sem bandeiras. Então, a gente acaba institucionalizando ou privatizando algo que deveria ser mais de domínio público, que é o conhecimento das propostas, das bandeiras ideológicas de cada partido. Então, nessa sopa de letrinhas aí, a gente acaba se perdendo nisso. Então, em nome da governabilidade, se fazem alguns acordos que a gente sabe, né, que seriam também feitos pela vitória do Serra. Né? Então, avançar uma reforma política eu acho urgente e necessária. E a questão, que eu fico refletindo, a gente quando fala muito sobre essa questão do populismo, que é um conceito que eu particularmente me incomoda um pouco em algumas